Boa noite, meus irmãos em Cristo. Bem-vindo para mais uma noite de aprendizados e de bênção da Casa Espírita Ana Luz com o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 12, motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, os que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem quem sofre assemelha-se a um devedor de aviltada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se eu não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. Se, porém, o homem ao quitar-se de um lado endividar-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Que assim seja, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra que as palavras de Jesus são sábias e nos ensinam o caminho da evolução, caminho de assemelhar-se ao Cristo, fazendo só as coisas que devem ser feitas. Que bom aprender cada dia um pouquinho o nosso Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Boa noite, caríssimos irmãos. Fiquem todos em paz, na paz que vem de Cristo Jesus. Que assim seja. Boa noite. Estou de volta para ajudar um pouquinho das coisas que eu aprendi sobre a espiritualidade, sobre a minha busca, sobre como a gente consegue aprender a conviver aqui na Terra, num planeta tão cheio de provas, como se a gente estivesse numa universidade, sempre cumprindo as provas, sempre tendo que ultrapassar as coisas do cotidiano, como botando em prova, a nossa sabedoria, a nossa paciência, a nossa harmonização, que isso é muito importante na vida da gente. E é uma coisa muito difícil de botar em prova. Eu leio muitos livros, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver lives. E eu aprendi num livro muito interessante que eu li há algum tempo atrás, chamado Solta no Vento. Esse livro, ele fala de uma constelação familiar que uma moça fez. Ela tinha muitos problemas em se adaptar nas vidas conjugais, com as pessoas. E ela resolveu fazer. Ela viajou bastante. E ela é de Florianópolis, inclusive, aqui,
na nossa cidade. E aí ela pegou e foi um terapeuta fazer uma terapia, achando melhor fazer a constelação. E nessa constelação, ela viu uma vida passada, na qual ela sofria muito. Ela sofria por ter sido abandonada numa época muito longínqua, numa tribo de nômades que viajavam por diversos lugares aonde as neves e o lugar inóspito da estação do ano não deixavam eles ter o que comer, né? E nessa encarnação, ela era uma criança com problemas nervosos, com problemas neurais, né? E ela não conseguia se comunicar muito bem. E imagine só, né? Numa época onde era muito difícil tudo, né? Inclusive a alimentação, não existia medicina, não existia nada. O que é que eles faziam com as pessoas que tinham alguma dificuldade, né? Eles abandonavam. E ela deveria ter mais ou menos uns 10 a 12 anos, não me lembro muito bem. E a mãe esquentou um leite, colocou numa vasilha, deu para ela beber, recolheu toda a tenda e se prepararam para fazer a mudança de um lugar para outro. E aí a menina ficou abandonada naquele local. Morreu de frio, de fome e no abandono. E ela, observando toda essa vida, quando acabou o trabalho, chorou muito. Se despediu do terapeuta e foi para casa. E entendeu o problema nas relações, que ela tinha muito medo do abandono. Depois ela foi de novo no terapeuta, trabalhar de novo com as projeções de vidas passadas. Veio outra vida, que também teve muitas dificuldades, novamente foi abandonada, novamente foi agredida, e assim sucessivamente as vidas que ela teve. O que é que ela entendeu com isso? E nas terapias ela aprendeu que a gente se liga muito nisso. A gente não se resolve e a gente opta por sofrer, por queimar no físico as mazelas que vem sofrendo encarnação e encarnação. Depende exclusivamente de nós. Não sofrer. Se curar. Nós inclusivamente não viemos para sofrer nesta terra. Nós viemos para aprender. Aprender como lidar com os nossos sentimentos. Com o nosso sentimento também em respeito aos outros que fazem companhia na trajetória da nossa vida. E temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso bem-estar, do nosso sono, escolher boas coisas para a nossa vida, porque nós somos o que comemos, o
que vivemos, o que falamos e o que sentimos. A boca costuma a ofender, a magoar. Então, além de aprender a comer, temos que aprender a falar. Nós, às vezes, em vez de brigar com as pessoas, devemos tomar um copo d'água, colocar a água na boca, ficar com a água na boca um tempinho, para depois responder. Porque a gente é muito imediatista até nas palavras. Queremos a cura imediata, queremos tudo imediato. Temos que aprender a esperar. É muito difícil, mas é um processo de aprendizado. Vamos aprendendo dia a dia a lidar com os nossos sentimentos, a lidar com as nossas escolhas, a trabalhar e conviver com diferentes. Muito fácil viver com quem é bom pra gente, com quem comunga de todas as nossas escolhas, das nossas filosofias de vida, de tudo, os nossos gostos em comidas e tudo. É fácil viver assim. Difícil é viver com diferente, diferente de ti, diferente em tudo. E o mérito está nisso, saber lidar com o diferente. Temos que buscar nas leituras, buscar nos livros, procurar o que agrada a nós. Porque Deus está em todas as coisas. Religião é do homem e Deus faz parte dela, de todas. E a gente tem que escolher o que mais agrada a nós, o que mais faz bem. É uma escalada, é um degrau de cada vez. É uma escalada em cada reencarnação. É um propósito. Cuidar do físico, não destruir ele. Dormir é muito importante para o nosso cérebro. Comer é muito importante para o nosso físico. E respirar, que nós, acostumados à vida atribulada, nós não respiramos. Respiração, ela é muito importante para oxigenar o nosso sangue, alimentar as nossas células, viver em harmonia, ter plantas dentro de casa, fazer o Evangelho no lar, ofertar o Evangelho à nossa rua, ao nosso bairro, estender ele o mais longe possível, para que todos recebam a energia do cosmos. Buscar um trabalho para ajudar o próximo. Dividir o que a gente aprendeu com aquele que está com vontade de aprender. Aquele que tem curiosidade, que pergunta. Tente explicar da sua maneira como você entende as coisas da espiritualidade. Somos espíritos em evolução. Precisamos evoluir. É necessário. Já passou da hora. O nosso planeta está se transformando. O nosso corpo já está se transformando. Já vamos passar de planeta de prova e expiação para um planeta regenerado. Então, vamos começar a botar em prática tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que planejamos,
vim no estudo do Ana Luiz esse domingo e aprendi tanta coisa. Sempre aprendo uma coisa boa, sempre compartilho com os meus irmãos fatos que acontecem com a gente. Temos que compartilhar. Não nascemos para viver isolados. Nascemos para viver em comunidade, em comunhão. As provas só são feitas e passadas quando vivemos em sociedade. Como estamos ali movimentando o nosso espírito, botando em prova a nossa sabedoria, como lidar com doenças, com cansaço, com desesperança. É muito importante. Todos os dias temos provas a cumprir. Temos que ser sábios. Deus deu para nós 2 olhos e 2 ouvidos, uma boca. Então, temos que ver mais, ouvir mais e falar menos. Observar as coisas. Espero que eu tenha contribuído um pouco mais na vida de cada um. Estudem, botem em prática tudo aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Eu tenho certeza que dias melhores virão. Paz e luz a todos. Jesus, que encha os meus irmãos de luz. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que nesse momento vocês fechem os seus olhos, tragam uma imagem do Pai em vossos pensamentos e elevem a eles tudo aquilo que vocês gostariam de pedir nesse momento de amor, de paz e de esperança. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende as suas mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas, experiências de cada dia. Porque diante disso, Pai amado, eu peço que diante da tua bondade infinita, do teu amor dadivoso, tenha de compaixão desses teus filhos que aqui estão nesse momento, rogando a ti a esperança para um dia melhor, a cura para os seus males, para as suas feridas. Sabemos, Pai, que tu entende as dificuldades de cada filho. Que seja abençoado os seus locais de trabalho, os seus lares, seus locais de estudo. Que tudo, Pai, possa estar protegido com a tua bênção e o teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos.